Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindas a mais um vídeo do nosso especial de Halloween. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Chris McCandless. Como sempre, antes de começar, eu vou pedir para você se inscrever no canal. E eu também vou avisar quais são os gatilhos do vídeo de hoje, que ele fica bem triste, bem trágico, mas também uma aventura. É uma aventura. A gente vai falar sobre abuso infantil, alcoolismo, desaparecimento, fome, caça de animais para sobrevivência e possível envenenamento. Christopher McCandless nasceu no dia 12 de fevereiro de 1968 em El Segundo, em Los Angeles, nos Estados Unidos, em uma família muito bem sucedida e de forte fé católica. Na infância, eles se mudaram para o estado da Virgínia por conta do emprego do pai na NASA e a mãe dele seria sua secretária. Chris também tinha uma irmã mais nova, a Karine, com quem tinha uma amizade bem grande. Os dois eram muito unidos. Logo na infância, era possível perceber como ele amava a natureza. Ele adorava o sol, ele adorava fazer exercícios ao ar livre. No ensino médio, ele entrou para a equipe de corrida e ele era o mais animado do grupo. Muitos colegas diziam que correr era a religião do Chris, mas isso era só piada mesmo, já que ele era muito católico. Mas aparentemente ele dizia muitas coisas como correr para espantar o mal do mundo e correr da escuridão do mundo, esse tipo de coisa. Graças à irmã dele, a Karine, nós sabemos de alguns assuntos pesados da família dele, porque ela publicou um livro. Nós sabemos então que a família tinha muitos problemas, que eram mantidos em segredo. O principal deles foi o abuso do pai. Ele sofria de alcoolismo e batia nos filhos com frequência. O Chris vivia protegendo a irmã da violência do pai e por causa desse trauma, ele tinha um ódio bem grande por autoridade e tudo que o pai dele representava como pessoa. Tudo mesmo. O capitalismo, o patriarcado, a ideia de ter uma casa, uma família, trabalhar para sobreviver. Ele tinha muita raiva de tudo isso, todas essas ideias que o pai dele apoiava. A Karine também descreve a mãe deles como uma mulher muito gentil, carinhosa, mas que às vezes não sabia o que fazer na presença do marido. Ela entendia que o marido não era uma pessoa muito boa, mas ela não sabia o que fazer com isso. Então, muitas vezes ela se tornava fria e apática, quase como se aquelas coisas não estivessem acontecendo, ela não via que aquilo acontecia. E essa foi a maneira que ela criou para lidar com esses problemas. O Chris se formou no ensino médio em 86 e naquele verão ele descobriu que o seu pai era bígamo, ou seja, ele era casado com duas mulheres ao mesmo tempo. Isso, é claro, só aumentou a raiva que ele sentia do pai, dessa ideia de casamento tradicional e família tradicional. E, sabe, o pai dele vivia falando como esses valores eram importantes e de repente ele descobre que o pai dele não seguia esses valores. Antes de começar a universidade, o Chris comprou um carro, um Datsun amarelo, que foi a sua primeira grande compra independente. Foi o que fez ele decidir não aceitar mais nenhum presente dos pais. Mais uma vez tentando se livrar dessa coisa capitalista e essa necessidade dos pais de estar sempre se provando financeiramente. Chris começou a universidade naquele mesmo ano, ele estudou antropologia e história. Nesses 4 anos até se formar, ele se apaixonou por filosofia, principalmente a ideia de que bens materiais só destroem o ser humano. E foi aí, aos 22 anos de idade, que ele começou a desejar tirar um tempo sabático, assim, contemplação solitária. Ele queria acampar e viver na natureza por um tempo, sem ter que pensar em trabalho, nem em dinheiro, só viver da natureza mesmo. Então foi isso que ele fez, depois que se formou, em 1990. O Chris tinha uma reserva de $24 mil na sua conta bancária. Ele sacou o que era possível sacar, por volta de $500, eu acho, e doou o resto para instituições de caridade. E aí ele simplesmente sumiu no mundo, nunca mais voltou para casa. Ele fez uma mala, entrou no seu carro e saiu viajando. E ninguém sabe para onde ele ia. Nisso, ele até se comunicava para a família por cartões postais e algumas cartas, principalmente com a irmã. E os pais muitas vezes escreviam para ele, ou tentavam escrever para ele, né, já que ele não estava em um lugar fixo, então eu não sei como que eles conseguiam mandar cartas de volta pro Christopher. Mas eles queriam saber onde ele estava quando ele planejava voltar. Mas o Chris estava decidido a não ser encontrado. Só estava viajando. O seu veículo, sendo muito velho, logo começou a apresentar problemas, então ele o abandonou próximo a um lago, Vale Detrital, eu acho que é assim que fala, no estado do Arizona. Acredita-se que ele viu isso como um sinal de que ele deveria viver sem nada, nem o carro, nem o dinheiro, então
pouco tempo depois, ele botou fogo no dinheiro que lhe restava, mais ou menos $123, e o próximo ano ele passou em acampamentos. Acampamentos desses destinados para pessoas como ele, campistas que estavam tirando um tempo para ficar longe da realidade, fazendo uma trilha de 1 mês, 2 meses, sabe? Esse tipo de coisa. Então ele participou dessas comunidades. Agora, ele tinha decidido que ele ia viver em busca de aventuras, que essa era a vida que ele queria, pedindo carona e comendo o que o mundo proporcionasse pra ele. Além das roupas do corpo e o essencial que ele tinha na mochila, principalmente coisas de acampamento, ele também tinha uma câmera com a qual ele fotografava diferentes momentos do seu dia a dia, mas quase sempre, principalmente no final da sua vida, ele vai usar a câmera para comemorar uma boa caçada. Existem relatos também que ele invadiu casas abandonadas em certas fazendas no seu caminho, enquanto subia os Estados Unidos rumo ao oeste. Foi também em 1991 que ele adotou um novo nome, Alexander Supertramp, algo também muito comum entre pessoas que desejam viver fora do radar, né? Não querem ser encontradas pela família, esse tipo de coisa. As pessoas, principalmente os campistas, que o conheceram nesse meio tempo, que deram carona, que deram comida ou simplesmente dividiram algum lugar para dormir com ele, se lembram do Alexander como um cara muito otimista e sem preocupações, cheio de boa fé e sempre com um sorriso no rosto. Ele confiava nas pessoas e ele confiava que no dia seguinte ele seguiria em frente, não importa como. Durante alguns meses ele trabalhou em uma fazenda de grãos para conseguir alguns trocados, só para conseguir seguir em frente, e logo ele desistiu. Mesmo não tendo alcançado um dinheirinho bom para continuar a sua viagem, ele desistiu. Ele deixou uma carta pro homem que o contratou, né, dizendo: "Minha vida era muito mais excitante quando eu não tinha um centavo e precisava procurar pela próxima refeição. Decidi que vou viver essa vida por mais um tempo. Eu prefiro viver do mundo mesmo." Assim ele foi até o Colorado, onde ele subiu o rio Colorado de caiaque, porém sem permissão e sem equipamento adequado, o que é ilegal, e fez com que muita gente chamasse a polícia, mas ele nunca foi pego. Dizem até que ele foi perseguido no rio, ele no barquinho dele e policiais no outro barquinho seguindo ele pelo rio. E mesmo assim ele não foi pego. Mas ele foi preso um tempo depois, porque ele estava atravessando a fronteira dos Estados Unidos e foi descoberto que ele tinha uma arma. E a verdade, ele tinha uma arma para proteção e para caça, mas aí ele só ficou em uma cela durante alguns dias, deixou que a polícia ficasse com a arma e seguiu em frente. Eu não sei onde ele encontrou outra arma e comprou outra arma na sua viagem, mas isso aconteceu. Assim, em pouco tempo, ele chegou em Fairbanks, no Alasca, na trilha Stampede. 2 anos depois do início da sua jornada, o homem que deu carona para ele no final dessa trilha, em abril de 92, disse que ele levava apenas um saco de 5 quilos de arroz, um rifle com pouca munição, que eu, como eu disse, não sei onde ele encontrou, e alguns livros. E ele planejava caçar por carne. Esse homem deu para ele um saco de salgadinho, um par de galochas e 2 sanduíches. E o Chris ficou super feliz. E acredita-se que esse cara foi o último a ver o Chris vivo. Nessa trilha, no seu 4º dia de caminhada, o Chris encontrou um ônibus abandonado, ônibus número 143 de Fairbanks, logo abaixo da cordilheira do Alasca. Ele o nomeou The Magic Bus, ou o ônibus mágico, e esse se tornou o seu principal abrigo até o dia da sua morte. Dentro do ônibus havia uma cama, um fogão a lenha, cadeiras de metal, coisa do tipo. Era um acampamento, pelo que eu entendi, era um acampamento na época em que as pessoas estavam construindo a estrada no meio daquele lugar e os construtores precisavam viver em algum lugar, né? Chris também começou a escrever um diário nos livros que ele trouxe com ele, fazia anotações. Ele escrevia sobre como se sentia naquele dia, sobre o que tinha para comer, às vezes sobre a sua solidão e às vezes sobre como estava feliz naquela aventura na natureza. A sua dieta, de acordo com o diário, consistia principalmente de frutinhas, sementes e folhas que ele encontrava. E ele capturou alguns animais, cozinhou seu arroz, mas isso são coisas que exigem bastante energia, cal para guardar a carne e água potável, coisa que às vezes ele não tinha. Tinha um rio bem perto dele, a gente já vai falar desse rio, mas não era sempre que ele tinha energia de ir até o rio e buscar grandes quantidades de água, né? Esses registros deixados por ele são de 113 dias no total. Acredita-se que o Chris sobreviveu cerca de 4 meses naquele ônibus.
Em uma das suas entradas no diário, ele disse que queria encontrar a civilização, queria recuperar um pouco a saúde, e ele tentou atravessar o rio, porque esse era o único jeito de chegar na cidade, de onde ele estava, pelo menos era isso que ele achava. Mas ele não sabia que naquela época do ano, quando o inverno estava terminando, estava vindo a primavera, o rio subia muito por causa da neve, e tinha muita água no rio para poder atravessar a pé. Antes era possível atravessar a pé, mas agora com toda a neve que derreteu, o rio estava cheio e não tinha como atravessar a pé. O Chris não sabia também que a pouquíssimos quilômetros de onde ele estava tinha um bondinho. Um bondinho, justamente por esse motivo, para ajudar as pessoas a atravessarem o rio quando ele enchia, quando a água subia. Mas como ele não sabia disso, ele não foi atrás desse bondinho. Também não haveria novos campistas naquela área até que o rio baixasse. E mais uma vez, ele não sabia disso. Ele esperava que alguém aparecesse e ajudasse, mas isso não ia acontecer até o rio baixar. No dia de número 69, ele disse que estava sozinho e com medo. No 94º dia, ele escreveu que estava passando fome, muito fraco, com dificuldades para se levantar. No 100º dia, ele escreveu que estava feliz por estar vivo, mas ainda incapaz de cozinhar ou sair do ônibus para caçar. Outra coisa que ele escreveu foi: a felicidade só é real quando compartilhada. O que para muitos indica que ele pode ter se arrependido de ir tão longe e que ele gostava mais da sua vida campista e eremita quando ele tinha amigos e pessoas com quem compartilhar as suas ideias, né? E encontrava pessoas no meio da trilha. Agora ele estava totalmente sozinho, então ele sentia que precisava compartilhar essas ideias com alguém, mas ele não tinha ninguém para conversar. No dia 107, ele escreveu: lindos mirtilos. Acredita-se que foi entre o dia 110 e 113 que ele percebeu que estava incrivelmente debilitado e incapaz de sobreviver. Foi quando ele tirou a sua última foto, dizendo adeus e segurando uma mensagem. Não dá pra ver direito a mensagem na mão dele na foto, mas a gente já vai falar sobre o que ele escreveu. No dia 6 de setembro de 1992, um grupo de amigos fazia uma caminhada pela trilha quando viram um ônibus de longe e decidiram investigar. Na porta havia uma mensagem: atenção! SOS, preciso de ajuda, estou machucado, quase morto, muito fraco para sair. Estou só? Não estou brincando. Pelo amor de Deus, tentem me salvar. Estou por perto apanhando frutas, planejo voltar à noite. Obrigado, Chris McCandles. O grupo poderia procurar pela pessoa que escreveu a nota, mas eles decidiram chamar a polícia e uma equipe de resgate foi enviada. O corpo do Chris foi encontrado dentro do ônibus. O pessoal que chegou também já imaginava que ele estava morto lá dentro, porque tinha um cheiro bem forte de carne podre no ônibus. Ele estava enrolado em um saco de dormir. Acredita-se que ele já estava morto há pelo menos 2 semanas, pesando apenas 30 quilos. A causa da morte foi dada como inanição ou fome, porém as sementes e plantas que ele vinha comendo foram analisadas e foi concluído que muitas delas eram tóxicas e algumas poderiam estar podres e por isso eram tóxicas. Então, além da fome, ele também estava consumindo veneno, mesmo que em pequenas quantidades. Quando você não come mais nada, o seu corpo não consegue lidar com esses elementos tóxicos, quando isso é a única coisa que você está consumindo. Em uma das páginas escritas pelo Chris, provavelmente quando percebeu que estava doente, ele escreveu: tive uma vida feliz e agradeço ao Senhor, a Deus, e Deus abençoe todos vocês. Essa era a mensagem que ele estava segurando na sua última foto. Livros e até um filme, Into the Wild, ou Na Natureza Selvagem, foram feitos em homenagem ao Chris. Sua família colocou uma placa para ele no ônibus onde o seu corpo foi encontrado e onde ele viveu seus últimos 4 meses de vida. O ônibus foi removido da cordilheira no dia 19 de junho de 2020, principalmente porque atraía muitos turistas, mas também para evitar que as pessoas tentassem fazer a mesma coisa que o Chris fez, para evitar que as pessoas tentassem morar naquele ônibus, sabe? Mas pessoal, essa é a história de hoje. Me digam a sua opinião. Euzinha, sou uma pessoa. Se eu não tivesse medo, eu adoraria fazer uma coisa dessa um dia. Eu adoraria ir viver no meio do mato se eu tivesse a garantia de segurança e saúde. Na verdade, é um dos meus sonhos ter uma casinha cercada de árvores e em total silêncio. Um lugar onde bate sol e eu posso esquecer completamente do mundo. Mas é isso, pessoal. Com vários ensinamentos, né? Sei lá, eu sinto que esse é um cara... Se as pequenas anotações dele tivessem sido publicadas, alguma coisa assim... Não sei, acho que ele tinha bastante coisa pra ensinar. Como sempre, muito obrigada por assistir o vídeo até o fim. Muito obrigada pelo seu like, pelo seu comentário e por se inscrever no canal. Muito obrigada também, Elicássia Queiroz de Brito, Paulinha B e Lilian LS por serem membros do canal.
Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada por assistir e eu vejo vocês amanhã para mais um vídeo do nosso especial de Halloween. Tchau!